Olá, esse é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, edição número 21. Nessa semana passada, nós comemoramos o Dia do Agricultor e vários municípios da região, incluindo o nosso consórcio regional, trouxe esse tema de segurança alimentar à discussão. E o que se falou muito foi a necessidade de se conciliar o que nós produzimos na nossa região com aquilo que é oferecido nas escolas. Nós temos várias leis que dizem que as prefeituras devem preferencialmente comprar alimentos da agricultura familiar. A agricultura familiar é essa que no Brasil, por um estudo feito pela CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, e pelo DIEESE, é a 8ª maior agricultura familiar do mundo. E a gente precisa diferenciar a nossa agricultura do agronegócio, que produz soja, milho, grãos para exportação, da agricultura familiar, que basicamente produz comida para a nossa mesa. Então, o que se falou muito numa iniciativa junto com a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica da Secretaria de Estado da Agricultura, as prefeituras, secretários municipais, nutricionistas, é que nós precisamos, na nossa região, fazer um casamento, uma conciliação entre aquilo que a gente produz e aquilo que as escolas, os nutricionistas oferecem na merenda escolar, para que a gente ofereça aquilo que é produzido na região e com isso a gente tenha um ganho maior de qualidade da alimentação, de retorno financeiro para a agricultura familiar da nossa região. Isso é o que foi falado nesse encontro e é o que nós precisamos fazer. Em Mogi, nós já há muitos anos fazemos uma política pública de compra de produtos da nossa cidade para a agricultura familiar. Isso veio o prefeito Bertaioli, Marcos Mello, agora com Caio Cunha, mas precisa tomar cuidado de que antes nós tínhamos um número menores de cooperativas e agora um número maiores de cooperativas na cidade. Não se pode comparar o número de cooperativas, e sim o quanto se compra de comida, quanto essa comida vem da agricultura familiar e principalmente a qualidade desse alimento. Isso a gente precisa ter muito claro quando se fala de segurança alimentar para as nossas crianças e para todos nós de modo geral. Em Mogi, o destaque é para a desvirada cultural que nós teremos no próximo final de semana, próximo sábado e domingo. Eu não sei porquê, mas o governo Caio Cunha resolveu quebrar uma tradição da cultura de Mogi, que foi participar desde a primeira edição da Virada Cultural Paulista, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura. E o governo local não quis participar e, em resposta, a classe cultural, os artistas de Mogi criaram a Desvirada Cultural, que é exatamente uma virada, mas feita pelos próprios artistas, sem apoio do poder público. E acontecerá no próximo final de semana, com várias atividades culturais, inclusive com debates e discussões sobre as políticas públicas de cultura para Mogi das Cruzes e para todo o Alto Tietê, que acaba tendo um grande reflexo aí. Te convido a acompanhar a programação e esses eventos pelo Instagram, @FrenteMogi, que é o espaço no Instagram da Frente Popular de Cultura de Mogi das Cruzes. Em Mogi nós tivemos, no sábado, a visita do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, e para falar sobre os 7 meses do governo Lula, um balanço do que foi feito, foi realizado nesse período, um encontro organizado pelo PT e pela frente ampla aí do PT em Mogi das Cruzes. E um destaque também, além da presença do ex-prefeito em Mogi, é a disputa eleitoral de Guarulhos, que está muito acirrada. Primeiro que, quando você coloca no cenário com o próprio Eloy Pietá à frente da pesquisa, ele aparece com 28,8% em primeiro lugar. E quando vem o candidato do PT, o PT, que é o Alencar Santana, deputado federal, o PT cai para 6,3%, 6,8% da intenção de voto. E o xerife do consumidor, o Márcio Nakashima, sempre aparecem em segundo e terceiro lugar na pesquisa de Guarulhos. Então, Guarulhos, que é uma cidade vizinha nossa aqui, muito importante, uma grande disputa interna no PT para definir quem será o candidato a prefeito de Guarulhos, e a pesquisa mostra aí uma largada muito à frente do ex-prefeito Eloy Pietá. Em Suzano, a gente percebe claramente uma consolidação da possibilidade do secretário de saúde, o Pedro Ich, ser o candidato a prefeito, que terá o apoio do prefeito Rodrigo Achiuchi.
Digo isso porque existe também uma outra possibilidade do secretário de governo, o Alex Santos. Mas o secretário parece se consolidar numa posição que foi anteriormente ocupada pelo Zé Renato, de articulador do PL na região, da parte mais administrativa e estratégica do partido. Então, parece que caminha claramente para o Pedro Ixi. E do outro lado, né, a candidatura do Marcelo Cândido continua com problema, porque ele continua inelegível pela sua condição eleitoral. Você tirar uma certidão hoje no Tribunal Superior Eleitoral, ele aparece como inelegível, apesar de dizer que vai ser candidato assim mesmo, do mesmo modo que ele foi quando o candidato a governador do estado de São Paulo saiu no início, apareceu nos debates, mas não pôde ter os votos computados porque foi impugnado. E do outro lado, dentro da Federação Brasil da Esperança, a situação de uma minoria se coloca favorável à candidatura do Marcelo Cândido e lança o nome de uma ex-candidata vereadora para ser uma possível candidata a vice. Do outro lado, Valmir Pinto é o candidato do Partido Verde. E essa disputa interna no PT de Suzano fez com que acabe que não houve um acordo entre as partes e terão uma disputa interna, o chamado processo eleitoral direto, chamam de PEDEX, e haverá uma eleição no Partido dos Trabalhadores de Suzano para definir a direção municipal. Como não houve acordo, vão para a eleição, vão para a disputa, para definir no voto qual é o grupo hegemônico, qual é a força de cada grupo, para definir quem será o candidato ou candidata a prefeita e ou prefeito pela Federação Brasil da Esperança em Suzano. Isso adia um pouco qualquer ação mais forte do ponto de vista eleitoral, visto que as energias do PT vão ficar voltadas para a disputa interna. Em Itaquaquecetuba, o destaque é para a promessa de construção de um novo entreposto comercial de hortifruti granjeiros no quilômetro 41 da Ayrton Senna. Esse entreposto terá também acesso ao Rodoanel, à própria Dutra, e promete ser um investimento de mais de 800 milhões de reais, de um fundo de investimento, que é uma iniciativa privada, não tem nenhuma ligação com o governo. Se fala que será um CEAGESP, mas entre aspas, porque é um entreposto particular, e o CEAGESP é um entreposto do governo federal. Mas é uma iniciativa muito importante, que deve gerar em torno de 10 mil empregos diretos, 10 mil empregos indiretos para Itaquaquecetuba nos próximos 4 anos. E vale conferir se com isso nós teremos ou não a vinda do CEAGESP, esse sim do governo federal, para a nossa região ou não. Destaque importante para Itaquaquecetuba e um assunto que mexe com toda a nossa região. Em Poá, os vereadores têm cobrado muito da prefeita Márcia Bim a atualização do plano diretor de Poá. Pelas informações que eu levantei, o plano diretor de Poá precisa ser revisado porque ele já está com 16 anos do plano diretor passado. Lembrando que os planos diretores precisam ser atualizados a cada 10 anos, ou seja, tem um atraso aí de 6 anos. Mas os vereadores estão cobrando da prefeita o plano diretor, mas nós precisamos cobrar também dos vereadores que atualizem o site, as notícias sobre a Câmara Municipal de Poá. Se você for no site da Câmara de Poá, como eu fui agora há pouco, ele está parado em abril de 2022, ou seja, mais de um ano atrás, a última notícia do site da Câmara Municipal de Poá. Então, os vereadores estão certos ao cobrar da prefeita que ela atualize o plano diretor, mas estão errados de não atualizar as informações, as notícias para todos nós e para a população de Poá em particular. Em Ferraz de Vasconcelos, o destaque é para o retorno da Câmara Municipal das atividades legislativas agora em 1º de agosto. A prefeita enviou um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de isenção do ITBI, do imposto de transferência de imóveis entre vivos, para as pessoas que estão em imóveis populares, que vêm de construção em parceria com o governo do estado. Tem um projeto do vereador Cláudio Ramos que, para permitir que o parcelamento do imposto em Ferraz de Vasconcelos seja, ao invés de 5 parcelas, em 12 parcelas. Porque o imposto em Ferraz é de 3,5%. Então, pagar 3,5% do valor do imposto em apenas 5 parcelas é, de fato, um peso para quase todos nós. Então, a opção de pagar em 12 parcelas é muito interessante e muito importante. E, além disso, o projeto prevê isenção
para aqueles imóveis que estão em áreas irregulares e passem por um processo de regularização. Nós estamos falando de 77 áreas diferentes em Ferraz de Vasconcelos. Mas tem um problema. Esse projeto da iniciativa do vereador Cláudio Ramos, apesar de muito bom, ele tem um problema legal, porque vereador não pode legislar sobre impacto financeiro do orçamento. Então isso deverá ou deveria ser aprovado pela Câmara de Vereadores como uma indicação à prefeita para que ela, sim, envie esse projeto para a Câmara Municipal, para que o contribuinte de Ferraz possa ter um parcelamento de 5, ao invés de 5, em 12 vezes, e essa possibilidade de isenção para aqueles imóveis que estão em áreas irregulares e passem por um processo de regularização. Espero que a prefeita e os vereadores tomem essa iniciativa. Esse foi o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, comigo, Romildo Campelo. Te convido a me seguir, me acompanhar nas redes sociais e a gente conversar pelo WhatsApp 95020 1143. Um grande abraço e até a próxima semana.